Olá, alunos e alunas! Estamos num momento delicado para a humanidade. Momento de pandemia, Covid-19. A gente apenas vê isso em todos os locais. No entanto, existe um ponto que é central para todos. Nós não estamos falando em férias. Nós estamos falando da necessidade de continuidade ou de adaptação da nossa rotina. E com os estudos, isso não é diferente. A gente precisa adaptar o nosso formato de estudos. Nós precisamos entender, com essa instalação do caos, o que é que nós faremos durante o período de isolamento social. O que é necessário ser feito. É isso que eu estou aqui para lhe ajudar. Em momentos de pandemia, a continuidade dos estudos ela é fundamental. Sobretudo, para que você entenda o que é necessário para que você desenvolva um bom estudo. Olha só. É justamente nesse contexto que nós precisamos enxergar o seguinte: faz-se necessário que você raciocine sempre um formato, uma ideia do que você precisa desenvolver. É justamente nesse sentido que, neste momento, a gente precisa traçar um planejamento. O ato de planejar ele é fundamental para saber o caminho a seguir. Nós precisamos definir uma rota. E esta rota é a rota do período, como disse, de isolamento social, de pandemia. Então, é justamente neste contexto que a gente precisa reaprender a estudar. Eu ouço muitos dizerem assim: Alan, eu não consigo estudar em casa sozinho. Eu não consigo desenvolver um estudo adequado quando estou na minha residência. Bom, estamos num momento atípico e você precisa reaprender o modo de estudar. É neste sentido que vai a contribuição do Acerte, que vai a contribuição do Prof. Alan Vinícius. Vamos estabelecer aqui alguns passos fundamentais para que você consiga traçar uma rota de sucesso, uma rota com eficiência. Eu sempre digo que imagine que você tenha que sair de uma localidade A para chegar a uma localidade B. Imagine que você precisa sair de Salvador e você precisa chegar até Aracaju. Como é que você faz isso? Qual é o caminho que você segue? Sempre você vai buscar um mapa, ou você vai buscar um aplicativo que lhe indique uma rota, ou você vai conversar com alguém que saiba qual é este caminho. É justamente isso que a gente está buscando trazer para você. Nesse sentido, o primeiro grande passo que a gente precisará fazer é a fixação da nossa nova rotina. Então, quando a gente traça esse cenário, o primeiro grande passo que você vai seguir é justamente a fixação, a definição da nova rotina. E por que eu falo em nova rotina? Por exemplo, você que estava acostumado a assistir aulas presenciais. Se você é um aluno do Acerte, você está na nossa plataforma e você agora está com a possibilidade de ter uma ferramenta online. Você estava acostumado a de 8 às 11 para aqueles do turno da manhã, ou das 14 às 17 para aqueles do turno da tarde, ou das 19 às 22 para aqueles do turno da noite, a estar dentro da sala de aula, vendo o desenvolvimento de aulas trazido por um professor, por um especialista. Ou seja, o professor foi o responsável pelo planejamento da aula. Só que agora você está em casa, a aula já está disponível para você na plataforma e você precisa saber o que fazer, o que estudar. Eu sempre digo que, para tanto, antes de sentar e visualizar um conteúdo, você precisa saber o tempo que você tem disponível para isso. Tá certo? Então a definição de rotina, ela é uma forma de você identificar o tempo disponível para estudar. Com essa situação, atrelada à pandemia, aumentou ou diminuiu o tempo disponível para você estudar? É o primeiro grande detalhe que você precisa traçar. Qual é aqui a ideia? O que é que você deve fazer? Vamos lá. Você vai pegar exatamente neste momento e vai pegar uma folha de papel e vai separar o seu dia em 48 itens. Então, você vai pegar o seu dia, cada dia da semana, tá certo? E vai separar em 48 itens.
Alan, por que 48 itens? Porque cada item terá exatamente, cada item terá exatamente, cada item terá exatamente 30 minutos, tá certo? Cada item terá exatamente 30 minutos. Bom, como é que você vai fazer essa subdivisão? Então, você vai começar lá, de 0 hora a 0 hora e 30 minutos, iniciando o dia. Depois de 0 hora e 30 minutos até 1 hora. Ou seja, você vai seguir até chegar de 11, ou seja, de 23h30 até a 0 hora do dia seguinte. Ou seja, se o dia tem 24 horas e você está dividindo de meia em meia hora, de 30 em 30 minutos, automaticamente, ao final do período, você vai encontrar 48 itens. Você vai fazer a descrição de toda a sua rotina. Então, descrição completa da rotina. Não esquece disso. Quando eu falo em descrição completa, você vai precisar, lembrando que quando eu falo da rotina, é desta nova rotina, tá certo? Então você vai dizer exatamente, olha, de 0 hora a 0 hora e 30 minutos eu estou dormindo. Imagine das 4 às 5, 4 a 4h30 eu continuo dormindo, mas imagine que às 6 horas da manhã eu acordo, então eu vou fazer uma refeição, eu vou fazer a higiene pessoal. Você vai precisar descrever exatamente o que você faz. Qual é aqui o seu grande objetivo? O objetivo é saber qual é o tempo disponível para dedicação ao estudo. A tendência é que nesse período você tenha um tempo maior. E por que um tempo maior? Porque diversas outras atividades, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde, você estará impedido de executar. Por exemplo, imagine que você tem um tempo disponível para academia. Você não poderá estar desenvolvendo isso neste momento. Imagine que você tem um tempo destinado a um lazer externo. Você não estará fazendo nesse momento, nesse período, até por conta da questão de isolamento social, da necessidade de isolamento social. Tá bom? Bom, além deste ponto, o que é que a gente precisará fazer? Depois que você construiu o seu tempo disponível, uns vão trazer 3 horas, outros vão falar em 5 horas, outros vão falar em 6 horas disponíveis para estudar diariamente. Depois que você chegou a essa sua característica individualizada, nós vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é você precisa saber o que você vai estudar. Então, você vai efetuar a identificação das disciplinas que se aplicam à sua carreira. Então, identificação das disciplinas. E essa identificação é com base na carreira que foi escolhida. Chamando aqui a atenção para o seguinte, você que está na plataforma do Acesse Online, todo esse suporte a gente vai proporcionar para você. Eu vou fazer uma aula indicando quais são as carreiras existentes, mas já vou citar aqui para você a existência da carreira administrativa, da carreira fiscal, da carreira de tribunais, da carreira policial e da carreira militar. São as 5 grandes carreiras relacionadas à ideia de ingresso no serviço público. Então, essa identificação das disciplinas, ela vai ser feita de acordo com a carreira que foi escolhida. Então, o tipo de disciplinas que estão relacionadas à Polícia Civil já é um grupo de disciplinas que é completamente diferente daquelas disciplinas relacionadas ao Tribunal de Justiça, que já é diferente daquelas disciplinas que são endereçadas a universidades, que não tem relação direta com as disciplinas que são da área fiscal ou da área militar. Então, nesta identificação de disciplinas, a gente vai precisar seguir uma carreira. E é neste contexto que a gente vai encontrar 4 grandes grupos de disciplinas
relacionados às respectivas carreiras. Então, nesta linha de distribuição de disciplinas, nós temos 4 grupos fundamentais. Quais são, Alan, esses 4 grupos fundamentais que eu preciso saber para conseguir desenvolver bem o meu estudo? O grupo 01 envolve as chamadas disciplinas essenciais. As disciplinas essenciais são aquelas que estão presentes em mais de 90% dos concursos públicos. Elas estão presentes em todas as carreiras. Então, não preciso lhe dizer que elas são fundamentais à sua aprovação. E aí nós vamos citar as 7 disciplinas fundamentais: português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo, gestão pública e redação. São 7 disciplinas que estarão em mais de 90% dos concursos. Além delas, nós podemos citar para alguns concursos a parte de matemática, tá certo? Que acaba sendo um complemento a essa linha do raciocínio lógico, e a parte da legislação do servidor público, tá certo? Que pode ser tanto a legislação de servidor federal, estadual ou municipal, tá bom? Então, se você tem de uma forma solidificada as disciplinas essenciais, você já tem grande parte do caminho andado para que você possa lograr êxito em determinado concurso. Só que apenas o estudo das disciplinas essenciais não é suficiente para a sua aprovação. Você vai precisar conhecer de forma satisfatória o desenvolvimento do grupo 2, o desenvolvimento do grupo 3 e o desenvolvimento do grupo 4 para que você consiga desempenhar bem o seu estudo. O grupo de número 2 engloba as disciplinas específicas, que eu vou chamar aqui de específicas 01. O que diferencia as disciplinas específicas 01 das disciplinas específicas 02 e das disciplinas específicas 03? O tipo de especificidade que elas possuem. De novo, o tipo de especificidade que elas possuem. As específicas 01 são específicas por carreira. Então, se você vai fazer um concurso da área policial, com certeza tem direito penal, direito processual penal, legislação especial de direitos humanos. Se você vai fazer uma específica ligada a tribunais, com certeza tem os direitos das pessoas com deficiência, porque é uma situação obrigatória. Com certeza, se você vai fazer um concurso da área administrativa, vai ter a disciplina gestão de pessoas, gestão de materiais. Nós teremos também administração financeira e orçamentária e arquivologia. Então, são específicas por carreira. Isso difere das chamadas disciplinas específicas 02, que já são específicas por instituição. Então, por exemplo, se você vai fazer a preparação para a PRF, Polícia Rodoviária Federal, com certeza vai cair disciplina de física, vai cair legislação de trânsito. Quando eu raciocino, por exemplo, a parte atinente ao CFO, que é o de oficiais da Polícia Militar, vai cair a parte de história, vai cair a parte atinente à penal militar. Então, são situações específicas agora da instituição, tá certo? Só que eu ainda posso ter, e aí não é todo concurso que vai apresentar esse item, são as específicas por cargo. Então, por exemplo, se você vai fazer o cargo de analista judiciário, ou seja, vai fazer a preparação para um cargo de nível superior em um tribunal de justiça, então analista judiciário, ou em um tribunal qualquer,
área contabilidade, aí você vai ter as disciplinas específicas da área de contabilidade, específicas agora por cargo, tá? Então uma coisa é você estudar, por exemplo, o regimento interno do TJ. Isso é específica da instituição. É diferente da específica do cargo, que seria relacionado às matérias de contabilidade, no exemplo aqui trazido. Então, você precisa identificar essas disciplinas. Então, depois que você identificou essas disciplinas, a gente vai chegar ao passo de número 3. Ao terceiro passo. Alan, qual é o terceiro passo para que eu tenha um êxito? Para que eu consiga, de fato, ter a certeza que eu estudei tudo relacionado ao meu concurso? Você precisa ter o que nós chamamos de uma base de estudos. Esta base de estudo, relacionado especificamente às disciplinas que a gente falou agora há pouco, bem como relacionada aos assuntos atinentes a essas disciplinas, vai estar presente em algo que nós denominamos de edital guia. Edital guia. Eu chamo a atenção que você está buscando uma preparação antecipada. Nós não estamos falando de concursos aqui com edital já publicado, até porque você precisa de um tempo adequado de preparação. Então, consequentemente, o que eu estou dizendo para você? Você precisa ter algum tipo de norteador. Lembra quando a gente falou no início da aula que você quer sair de Salvador para Aracaju e você precisa ter uma rota definida, um mapa definido? Então, este mapa, esta rota, pode estar sintetizado em algo que a gente chama de edital guia. E esse edital guia, ele precisa estar verticalizado. O que é a verticalização? É a previsão específica, ou seja, a análise dos temas e subtemas relacionados àquelas disciplinas que a gente acabou de descobrir que a gente precisa desenvolver. Então, os temas e subtemas, eles estão relacionados às disciplinas que serão objetos de estudo. Então, nada adianta você dizer assim, eu tenho que estudar português. Não. Você tem que estudar o que atrelado à parte de português. Então, isso precisa estar muito claro para você, tá? Então, a título de exemplo, quando a gente pensa especificamente nesta distribuição, a gente tem que pegar uma disciplina, e aí eu vou escolher uma aleatoriamente. Vou escolher uma disciplina que eu fiz a ementa, que é a disciplina de Direito Administrativo ou a de Direito Constitucional, para que a gente possa analisar como é que a gente faz isso. Então, a título de exemplo, quando a gente pensa na disciplina Direito Administrativo. Ora, em Direito Administrativo, nós temos uma gama acentuada de conteúdos. Então não adianta você colocar lá no seu planejamento de estudos, ou melhor dizendo, na sua organização, assim, ó, tenho que estudar Direito Administrativo. Não. Que você tem que estudar Direito Administrativo, a gente já viu, porque é uma disciplina que faz parte do seu programa. Mas não basta estar escrito estudar Direito Administrativo. O que a gente precisa saber? Quais são as temáticas que estão previstas na disciplina Direito Administrativo? Então, quando a gente pensa em um tema, a gente pode colocar assim, ó, organização da administração pública. Ou a gente pode colocar assim, ó, administração pública. Nessa linha de organização da administração pública, nós temos um macrotema. Só que neste macrotema, nós temos alguns subtemas. Então, na organização da administração pública, faz surgir aqui diversos subtemas, como a gente precisa estudar a administração
pública direta. Além da administração pública direta, 2, nós precisamos estudar as diferenças entre desconcentração e descentralização nessa subdivisão de tarefas. Além dessa diferença de desconcentração e descentralização, a gente precisa estudar a parte de órgãos públicos. O Alan, nesse exemplo aqui, quando você fala, por exemplo, temos que estudar órgãos públicos, é possível que eu crie uma subdivisão ainda dentro de órgãos públicos? Não tenha dúvida que sim. E eu sempre chamo a atenção que quanto mais detalhado estiver na sua planilha de conteúdos, na sua lista de conteúdos, mais fácil você vai ter o diagnóstico atinente à sua preparação. Então, por exemplo, órgãos públicos, o que cai? Cai o conceito de órgãos públicos. Cai o que mais, Alan? Cai a natureza jurídica relacionada aos órgãos públicos. Alan, eu tenho que saber mais algo? Sim, nós temos a questão atinente às teorias explicativas. Nós temos ainda a situação relacionada à classificação. Alan, e quando eu penso na classificação, dá para a gente desdobrar ainda mais? Sim, porque os órgãos se subdividem. Quanto especificamente a estrutura, nós temos quanto a atuação funcional, nós temos quanto a posição estatal, ou seja, é possível que mesmo os subtemas, eles sofram ainda um maior destrinchamento. Então, é fundamental que você tenha este edital guia para que você possa fazer o acompanhamento, de todos os itens que estão relacionados não só à disciplina de Direito Administrativo, porque aqui eu só peguei um exemplo de um dos temas de uma das disciplinas. Mas isso precisará ser feito em todas as disciplinas para que você tenha, primeiro, a certeza de que você estudou a base teórica, de que você fez a leitura da legislação, no caso das disciplinas de direito, bem como que você resolveu uma quantidade satisfatória de exercícios e, consequentemente, você teve êxito, você teve eficiência no tocante à parte prática de determinada temática, de determinada subtemática. Bom, ainda neste contexto, o que é que a gente pode citar? O que é que a gente pode, ou o que é que a gente deve fazer? A partir daí, a partir de então, você vai conseguir efetuar exatamente o que a gente vai chamar aqui de quarto passo. Qual é o quarto passo? A gente vai fazer a análise geral atinente ao tempo destinado a cada disciplina. Então, quando eu falo o tempo destinado, a gente vai precisar saber a gama, a quantidade de conteúdos de cada disciplina para que a gente consiga entender. Então, apenas a título de exemplo, tá? Apenas a título de exemplo. Imagine, tá? Só para facilitar esse cálculo, que português demande uma quantidade, neste período apenas da pandemia, imagine que a gente está falando de um tempo pré-determinado, que é o tempo de suspensão de aulas presenciais, e você vai precisar desenvolver isso. A gente colocou lá um tempo de aula, imagine que a gente coloque 8 horas para estudar português, imagine que a gente tenha, no caso de direito administrativo, a gente tenha mais 8 horas, imagine que no caso de raciocínio lógico matemático, a gente tenha 5 horas. Imagine que no caso de informática, a gente tenha mais 5 horas. E no caso em específico de, apenas para que a gente possa traçar uma base, no caso de direito constitucional, a gente tenha mais 5 horas a desenvolver. Alan, então nós temos quantas horas? Nós temos 8
com mais 8, 16. 16 com mais 15, nós temos, imagine, um total de 31 horas para desenvolver um conteúdo pré-determinado, ou um grupo de conteúdos. Ora, Alan, essas 31 horas eu vou fazer em quanto tempo? Bom, lembre-se que o primeiro passo foi exatamente a definição da sua rotina. Lá na definição da sua rotina, imagine que a título de exemplo, então na rotina, eu tenha fixado uma linha de 3 horas diárias. Então, apenas pensando em um cenário de aulas de teoria, sem exercícios, imagine que eu tenha 31 horas. Alan, e se eu precisar colocar também a parte de questões, eu aconselho que no mínimo você destine metade do tempo que você destinou para a teoria. Então, se você tem 31 horas, você teria pelo menos 15 horas e meia destinadas aí para a parte de exercícios, tá certo? Se a gente for arredondar, aproximadamente 45 horas. Então, 45 horas com 3 horas diárias, você teria necessidade de 15 dias para vencer este núcleo de conteúdos. Então, esta é a base que aqui a gente está falando. Se a gente implementar revisões diárias, isso aumenta um pouco mais esse tempo, tá certo? Então, esta é a ideia, o tempo destinado. Depois que você fez tudo isso, o que é que você vai fazer? Você vai chegar ao quinto passo. O quinto passo, ele está relacionado agora sim a você fazer um processo de organização de estudos. Esse processo de organização de estudos, ele se relaciona a qual aspecto? É fundamental que você entenda isso. Nós temos dois grandes formatos tradicionalmente conhecidos do processo de organização dos seus estudos. Quais são, Alan, estes formatos? Nós temos um primeiro formato conhecido como formato tabela. O formato tabela, ele se assemelha à ideia de um calendário. Como é que você pensa no desenvolvimento, por exemplo, de uma tabela? Muito simples. Olha o que você vai fazer. Na ideia de uma tabela, você vai pegar e vai traçar um item e você vai dividir isso em dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o sábado. Então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado. Então, se você tem a linha domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e o sábado, tá? Imagine que apenas a título de exemplo, você tenha, ao efetuar a distribuição, 14 disciplinas para estudar. O que é que você vai fazer na linha de um formato tabela? Por cada dia, você vai dividir esses dias em 2. Tá certo? Vai pegar cada um desses dias e vai dividir em 2 partes. E ao efetuar a divisão em 2 partes, você vai fazer o quê? Eu vou estudar a parte de português e raciocínio lógico. Aí na segunda você já vai estudar informática e direito constitucional. Na terça, direito administrativo e gestão pública. Depois na quarta, aí você já vai ter a parte de redação, imagine e matemática. Na quinta, você já vai ter Estatuto dos Servidores Públicos e Direito das Pessoas com Deficiência. Imagine que aqui você vai estudar o regimento interno do tribunal e a parte atinente a direito, especificamente um direito que pode ser um direito penal, um direito processual penal,
ou não direito. Eu vou colocar aqui uma administração. Eu vou só para contextualizar. Imagine que você tem que estudar administração de RH, aqui administração de recursos materiais e aqui arquivologia. Bom, qual é o grande problema deste formato? O grande problema é, imagine que na segunda-feira, ou em uma das segundas-feiras, imagine uma segunda qualquer, você teve uma dor de cabeça muito intensa. Ou você precisou auxiliar o seu filho na lição da escola. Ou você teve uma reunião importante na escola do seu filho. Tudo bem que nesse momento não tem escola do filho porque está tudo parado. Mas você pode ter uma reunião, por exemplo, uma videoconferência, enfim. Acontecer algo diferente que você não pôde estudar na segunda. Então o que é que acontece? Essas disciplinas, informática e direito constitucional, que são disciplinas importantíssimas, elas não foram estudadas ao longo da semana. Então elas só vão ser estudadas na semana subsequente. Mas imagine que na semana subsequente, a segunda também foi um dia de caos, que é um dia que você teve, imagine que fazer algum tipo de atividade extra e você não conseguiu especificamente estudar. Então essas disciplinas, elas serão sempre afetadas por problemas nas segundas. Ou seja, quando eu penso em um formato tabela, o formato tabela tem um ponto que é perigosíssimo. Qual é este ponto? O formato tabela, ele é estático. O formato tabela, ele é estático, tá? Eu vou pegar essas mesmas disciplinas e fazer uma outra distribuição, tá certo? Eu vou fazer uma outra distribuição. Imagine que a gente faça o seguinte. A gente vai para um segundo formato, e esse formato, que é um formato 02, ele siga a linha de ciclos. Ora, se a linha é de ciclos, raciocine comigo. Ciclo lembra círculo. E quando você pensa em um círculo, você não vai pensar em início, nem meio, nem fim. Você vai trazer a ideia de continuidade. E nesse momento que a gente fala muito, em uma situação de pandemia, de Covid-19, a gente precisa entender um destaque, o que a gente precisa ter em mente para ter uma trajetória de sucesso. E essa trajetória, não tenha dúvida que ela perpassa pela continuidade dos estudos. Então, apenas a título de exemplo, eu vou criar algo contextualizado aqui para você neste momento, para lhe dar a melhor qualidade que eu tenho, a melhor qualidade para você, tá certo? E você que não é aluna CERT, que está ouvindo esta aula, mas não tenha dúvida que o grande objetivo é o amparo. Você, quando estiver conosco, vai ter isso dentro da nossa plataforma, porque você, que é aluna CERT, já está com este acesso. E é justamente essa linha. Quando a gente pensa em um processo de uma competição por uma vaga no serviço público, quanto mais ferramentas você tem, quanto mais eficiente você é nos estudos, com certeza você vai lograr isso. Então, este é o cenário. No formato ciclos, o que é que eu vou fazer aqui? A mesma linha, a gente vai dividir em 14 pontos. C1 a gente vai chamar de português. C2 de raciocínio lógico matemático. C3 de informática. C4 de direito constitucional. Depois a gente veio com a linha do C5 com direito administrativo. O C6 já foi gestão pública. C7 já foi elaboração de redação. C8 já foi matemática. C9 envolveu a parte de servidores públicos. C10 já foi os direitos das pessoas com deficiência. C11 já foi o regimento interno de um tribunal. O C12 foi a parte da administração de recursos humanos, né, o RH, gestão de pessoas. O C13 já veio, eu vou até colocar aqui administração ou gestão de pessoas, para que não exista nenhum tipo de dúvida. Pessoas. Aqui a gente pensou em administração de recursos materiais. E o C14 a gente pensou em arquivologia. Ora. Veja que no formato ciclo,
a gente vai ter um contexto completamente diferente. A ideia é que para que você vença cada ciclo de conteúdos, cada roda de engrenagem, você tem que estudar essas 14 disciplinas. Essa é a grande ideia. Então imagine que você gaste 1 hora para cada uma. Isso pode ser definido na hora da formatação do seu ciclo de estudos. Então qual é a ideia? Você começa aqui é C1, depois é C2, depois é C3, depois é C4, depois é C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13 e C14. Olha que aqui em nenhum momento nós estamos falando em dia da semana. Não, veja, se você estuda 3 horas por dia, então você vai ter o quê? Imagine que cada ciclo tenha 1 hora. Aqui está o dia 1 de preparação, que pode ser, por exemplo, o domingo, o dia 1. Alan, eu vou estudar mais 3 horas. Aqui está o dia 2. Mais 3 horas. Está o dia 3. Mais 3 horas. Está o dia 4. Mais 3 horas. Já está o dia 5. Então, no 5º dia, veja que você já venceu a sua engrenagem e já abriu uma nova volta. Essa é a ideia. Veja que imagine que o dia 1 seja domingo e na segunda você ficou doente. Então o dia 2 já não vai ser a segunda, vai ser a terça. Mas isso pouco me importa, porque o formato de ciclos, ele não tem a ideia de paralisação, ele não tem a ideia de conteúdo estático. Então a ideia, quando eu penso no formato ciclos, este formato de organização de estudos, ele tem uma característica marcante. Ele é dinâmico. Então, esta é a base. Então, quando a gente raciocina esse cenário, a gente precisa conseguir formatar todas essas ideias. Gostaria ainda, antes de me despedir de você, trazer mais um grande presente. Você que está aqui dentro da nossa plataforma online, eu vou trazer aqui o nosso edital verticalizado em relação às disciplinas essenciais. Você que não é nosso aluno, que está desamparado aí com a sua instituição, que tem aulas presenciais, mas que nesse momento não tem como lhe ajudar, nós do Aceste também vamos lhe ajudar. Além de toda essa palestra importantíssima para que você consiga se guiar, quando você estiver conosco, você vai se tornar um aderente da família Acerte e quando você entrar, você vai passar a estar na plataforma e, consequentemente, ter a verticalização do edital que eu estou disponibilizando neste momento para quem já é aluno Acerte. Tá certo? É isso aí, galera. Estamos juntos nessa caminhada, momento de solidariedade total. Então, essa é mais uma contribuição do Acerte Concursos e do Prof. Alan Vinícius nesse momento tão difícil, nesse momento da necessidade de adaptação dos estudos. É isso aí, galera! Estamos juntos! Rumo à sua aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos! Valeu! Grande